Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta que o São Paulo tentou a contratação de Marcos Leonardo. Bora entender direito essa história e falar também, bora falar ainda sobre o São Paulo, que vota nessa quinta-feira o projeto de um fundo para ser criado e colocar dinheiro em Cotia. É o primeiro passo para que o São Paulo se modernize e tente superar o Palmeiras na revelação de atletas formados nas fileiras inferiores. Falo também sobre o lançamento de uma camisa solidária do São Paulo, falo também sobre mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora te explicar agora como é que vai funcionar a votação nessa quinta-feira no São Paulo em relação a um fundo de investimentos para Cotia. Essa reunião acontece dentro do Conselho de Administração, que reúne notáveis de diversas áreas do São Paulo. É o primeiro passo do tricolor para que esse fundo seja aprovado. E o objetivo do São Paulo é transformar Cotia num centro de revelação de atletas superior ao do Palmeiras, que nos últimos 10 anos faturou mais de 2 bilhões de reais com transferências de atletas. Já havia contado para vocês desde o fim da semana que o objetivo é se tornar ou criar um fundo capaz de arrecadar dinheiro e que permita ao São Paulo contratar os melhores jogadores da América do Sul, do sub-11 ao sub-20. Os membros do Conselho de Administração vão ter a chance de aprovar ou não um projeto estruturado em formato de FIP, Fundo de Investimentos em Participações. Quem atua de forma definitiva nesse acordo é a Galápagos. Nada a ver com o FIDIC, trata-se de um outro fundo, mas com o mesmo suporte e aporte da Galápagos. A empresa já se disponibilizou a colocar 200 milhões de reais, que serão utilizados pelo tricolor para buscar os principais jogadores dos países vizinhos. Existe uma possibilidade real de o Marinacks também fazer parte do acordo. Antes de o Marinacks entrar, há a necessidade da aprovação desse fundo. É possível, é natural que o Conselho de Administração aprove nessa quinta-feira. No mês de setembro vai haver a votação no Conselho Deliberativo e a partir de outubro esse fundo já deve estar operando com esses 200 milhões de reais aportados. E é nesse contexto e nesse momento que o São Paulo vai procurar o Marinacks, o grego, que é dono do Nottingham Forest, do Olympiacos e também do Rio Ave, para ver se ele quer fazer valer aquele memorando de entendimento que existe entre as partes e que vai permitir ao Marinacks aportar pelo menos 100 milhões de reais. A partir dessa grana ele passa a ter uma série de vantagens, como por exemplo a inclusão de pessoas da sua confiança no dia a dia de Cotia, para captação de atletas, para a condução de treinos e até para percentuais de vendas futuras. Isso tudo vai estar condicionado à quantidade de dinheiro que o magnata grego vai colocar no projeto. Se o Marinacks recuar e desistir de colocar dinheiro, o São Paulo já vai ter o fundo estruturado e funcionando com o aporte desses 200 milhões de reais da Galápagos, e ele vai buscar outros parceiros, tudo para fazer com que o perfil de atletas em Cotia melhore. Hoje o São Paulo avalia ter 75% dos atletas em Cotia de um nível C, enquanto 25% são de níveis A e B, nível A e B são níveis de jogadores melhores. Com esse aporte financeiro, o São Paulo entende que vai ser capaz de inverter a pirâmide, tendo 75% de atletas das categorias ou de níveis A e B e ficando com apenas 25% de atletas de nível C. Bora falar agora sobre o São Paulo com uma iniciativa bem bacana. O tricolor divulgou nessa quarta-feira o lançamento de uma camisa azul bem parecida à do Uruguai. E essa camisa é em homenagem a Esquerdo, um zagueiro que pertencia ao Nacional do Uruguai, que faleceu dentro de campo há exatamente um ano no jogo entre Nacional e São Paulo no Morumbi. Você vai lembrar dessa história, né? Pois bem, São Paulo decidiu lançar essa camisa. Quem fez a divulgação do lançamento foi justamente o Caleri, um dos atletas que mais ficaram sensibilizados com a morte do Esquerdo. Ele chegou a visitar o hospital por vários dias antes de o atacante, de o zagueiro uruguaio acabar falecendo, e a principal parte vem agora. O São Paulo prometeu que todo o valor obtido com o royalties das vendas dessa camisa será repassado para a família do jogador, que certamente passa por enormes dificuldades e ainda se recuperando
desse trágico episódio do ano passado. E você, o que pensa sobre essa iniciativa? Gostaria de comprar camisa? Achou bonita? Não achou? Gostaria que você usasse o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Para falar sobre o São Paulo, que tentou nas últimas horas a contratação de Marcos Leonardo. Tricolor busca em caráter de urgência a contratação de um camisa 9, depois de perder André Silva, Caleri e Rian Francisco, todos com problemas no ligamento cruzado anterior do joelho. Marcos Leonardo seria uma baita aquisição, jogador que fez sucesso em sua primeira temporada no Al Hilal, 31 gols marcados, foi inclusive um dos melhores jogadores da Copa do Mundo de clubes, mas está fora dos planos do time saudita, que pretende usar as vagas de estrangeiros para jogadores de mais nome, estrelas mundiais, tudo para dar mais visibilidade à Liga Nacional. E é nesse contexto que o Marcos Leonardo procura clubes. O pessoal de São Paulo entrou em contato com o Al Hilal sugerindo um empréstimo. São Paulo gostaria de ter o Marcos Leonardo por empréstimo gratuito, com o time saudita ajudando em parte dos salários. Vale a lembrança de que o Marcos Leonardo ganha 2 milhões e 700 mil reais por mês. A ideia do Hilal é vender o jogador para recuperar tudo ou parte dos 40 milhões de euros ou 252 milhões de reais investidos quando da compra do Marcos Leonardo junto ao Benfica. Diante disso, imaginar um empréstimo sem grana e ainda pagando parte dos salários parece ser bastante complicado. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte são paulina que disse que de fato o negócio é praticamente impossível, mas vale a tentativa. O São Paulo ainda vai insistir mais um pouquinho. Tricolor que ainda não se decidiu por qual centroavante contratar o Marcos Leonardo. Era uma unanimidade. Se o negócio não aconteceu, o Tricolor volta a estaca zero na busca por jogadores para a camisa 9. Vários têm sido oferecidos, mas nenhum causou grande empolgação. Só para completar em relação ao São Paulo, contar que Ferrarese foi convocado para a seleção venezuelana, que faz as duas últimas partidas da fase de grupos das eliminatórias, confrontos contra Argentina e Colômbia. Bora falar agora sobre mais um atacante oferecido ao São Paulo. Contei para vocês no vídeo da hora do almoço que o Tricolor havia recebido a sugestão de Carlão, vice-artilheiro da Série B, com 8 gols, ele veste a camisa da Ferroviária, é um jogador que já havia sido sugerido para o São Paulo depois de um bom campeonato paulista pelo Noroeste. A nova sugestão é de Lautaro Dias, atacante argentino que pertence ao Cruzeiro. Havia sido comprado do Independiente Del Valle por 16 milhões de reais. E a ideia do Cruzeiro era recuperar esse dinheiro. Acontece que as propostas que chegaram ao Cruzeiro foram todas por empréstimo, até por isso, nesse momento, o Cruzeiro já cogita emprestar o atleta, jogador que em outros momentos já havia sido sugerido, indicado e até buscado pelo São Paulo. Só para completar, em relação ao Lautaro, ele teve uma proposta oficial do Grêmio, a coisa não fechou na última hora por decisão do Cruzeiro. A proposta do Ceará foi descartada pelo atacante argentino, enquanto o Santos entrou em tratativas na semana passada. O Alexandre Matos gosta muito do Lautaro, mas a diretoria do Cruzeiro não quis fazer negócio. Fiquei com a impressão de que o veto ao Santos se deu por conta de Alexandre Matos como dirigente do Santos. A relação entre cruzeirenses e santistas não é tão boa por conta da presença do Matos. A saideira sobre o São Paulo, o Tricolor espera ter Marcos Antônio e Lucas Moura no jogo de ida das quartas de final da Libertadores contra a LDU. Oscar corre o risco de se juntar a outros atletas só voltando no fim da temporada. Bora te atualizar agora sobre a busca do São Paulo por um centroavante. Um monte de nome tem surgido no noticiário no Brasil e no exterior. Por exemplo, no Paraguai, cravaram que Brian Grance, meio atacante de 18 anos de idade que pertence ao Olímpia, interessa ao São Paulo. O presidente Júlio Casares desmentiu, disse que esse nome nunca esteve na pauta. Gonçalo Lencina, atacante argentino de 27 anos de idade que pertence ao Tolima, também foi especulado. Ele tem 31 jogos nessa temporada com 11 gols e 2 assistências. Posso contar para vocês que o Lencina está sendo analisado. Observado, jogador cujo valor de mercado é de 800 mil euros, contrato até dezembro. Em relação a Lautaro Dias, o jogador foi oferecido ao São Paulo. O Tricolor ainda não se decidiu se vale a pena ou não fazer proposta ao Cruzeiro. Enquanto não houver essa posição do técnico Hernan Crespo, o São Paulo não leva essa história adiante. Perguntei, presidente Júlio Casares, vocês já têm alguma negociação mais avançada? Em que pé está essa história? E a resposta do presidente foi, ainda não temos nada definido. A verdade é que estamos analisando o mercado, fecha aspas. O São Paulo tem até a próxima terça-feira para adquirir esse centroavante. E a necessidade da contratação de um 9 tem a ver com as ausências de André Silva, Rian Francisco e Caleri, todos com problemas no ligamento cruzado anterior do joelho. Só para registrar e finalizar sobre o São Paulo, o Tricolor contratou 3 jogadores para o Sub-20. Primeiro deles, Didier,
ponta que pertencia ao Emelec do Equador. O segundo, o Lucian, lateral de direito de 19 anos, que havia sido supercampeão pelo Flamengo na temporada de 2024, nesse ano foi para o Bahia, acabou não se adaptando. A terceira contratação de Guilherme Brito, lateral direito e meia, ele estava no Flamengo, tem 18 anos de idade, rubro-negro rescindiu o contrato e ficou com um percentual de olho numa venda futura. Fala família, beleza? Muito obrigado por você ter assistido o nosso vídeo até aqui. Não esquece de deixar like, inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do Tricolor Paulista, o maior clube do Brasil. Tá ligado? Naquele pique, naquele ritmo, a gente te agradece, ficaremos por aqui. Um grande abraço no seu coração, nos segue para mais, até o próximo vídeo e vamos que vamos!